Shalom a todos, meu nome é Alexandre, falo aqui do canal Beit Shalom, né, onde temos uma sequência de estudos, né, buscando as raízes do hebraico bíblico, as raízes do hebraico no hebraico pitográfico, as raízes da cultura hebraica antiga, eterna, a qual nosso Pai nos deu através das suas escrituras, né? Que você seja muito edificado nesse tempo, que você possa estar sendo construído, né, através das escrituras, de um aprofundamento cada vez maior, né, das letras, através das letras hebraicas, do alfabeto, de todas dessa raiz, como Shaul, Shaliach, né, o apóstolo Paulo nos falou que em Romanos capítulo 9, 10 e 11, quando ele vai estar explicando a respeito do povo hebreu, né, de como a salvação entrou, né, e ele nos fala que nós, como gentios, não somos nós que sustentamos a árvore, mas nós fomos enxertados à oliveira, né, natural, né? Nós somos ramos da oliveira brava, né? Enxertados na oliveira natural. E não somos nós que sustentamos essa árvore, mas é ela que nos sustenta. Então, é muito bom que você se interesse por isso. Acredito que essa é uma movimentação do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh, né? Nesses dias, para que haja esta unificação, esta unidade, né? Em que também Shaul nos fala em Efésios, a carta aos Efésios, quando ele diz que de dois o Senhor fez um povo só. Né? De dois, ele rompeu a barreira da divisão, né? E que nós possamos nos deleitar e desfrutar de tudo aquilo que o Pai nos deixou através né? A única coisa concreta que Ele nos deixou da nossa fé, né? Física mesmo, que são essas escrituras maravilhosas, né? Eu me deleito, né? Acho bom demais, né? É um prazer, né? E que seja um prazer também para você cada vez mais descobrir através das profundezas do hebraico, né? Descobrir as profundezas do conhecimento que o nosso Pai deixou. Acredito que Ele se deleita muito nisso, né? Se deleita em que cada um cavoque, inquira, busca, né? Diz que a glória de Deus é esconder, mas a glória dos reis é procurar, né? Então que você seja assim nobre, né? Como os de Bereia, alguém que está sempre procurando, cavando para encontrar cada vez mais tesouros de Deus nas Escrituras, né? E hoje vamos para a nossa 20ª letra, né? 20ª letra do alfabeto hebraico, né? Estamos na letra Resh, né? Então estamos indo já bem para o final já do alfabeto, né? Depois do Resh nós vamos ter o Shin e o Tav, né? Então estamos na 20ª letra. Na aula passada, né, eu acabei aqui comendo bola e não falei a respeito de nós na letra Kuf, né, de que a partir da letra Kuf nós já entramos nas centenas, né? Então lembra que até o Yud nós temos, né, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e cada uma delas tem um valor até o 10, né? Quando chegamos no Yud. A partir do Yud, nós passamos a ter um valor numérico decimal, né? O Kaf é 20, o Lamed é 30, o Mem é 40, o Nun é 50, e assim por diante até chegar no Kuf, né? Quando chegamos no Kuf, o Kuf ele é um valor numérico de centena, ele é 100, né? Então, ele é uma... E por que isso é importante? Porque, de alguma forma, esses números estão sendo ligados,
né? Assim como o Aleph é 1, Yud é 1 também, porque ele é o número 10, 1 mais 0 é 1. Assim o Kuf, ele é 100, ele também é 1, né? 1 mais 0 mais 0, 1. Então, essas letras, elas acabam tendo também uma ligação na questão dos numerais, né? Do valor numérico de cada letra. Nós vamos ver isso quando estudarmos a gemátria e o valor dos números, de cada número nas escrituras, né? Então, hoje o valor numérico, esse aqui é a posição de Resh, do Resh no alfabeto, ele é a 20ª letra. O valor numérico do Resh é 200, ok? Então, ele é uma letra, né, de valor 2, de valor numérico, de raiz numérica 2. Então, o valor é 200, mas a somatória, para buscarmos a raiz do número, porque você vai ver isso na gemátria, que muitas palavras, a somatória do número final, de uma letra que é 376, a somatória desses números, 3, 7, 6, 7 mais 3, 10, mais 6, 16, 6 mais 1, 7. Né? Então ela tem uma raiz numérica de número 7. Né? Então os valores nós temos de vários valores. Aqui a letra ela tem o valor numérico 200 e a raiz do valor numérico é 2. E o 2 está ligado também lá, né? no Bet. Né? E nós vamos ver isso, como isso é interessante, porque a letra Resh, que tem som de R, né? Esse R é um som mais como tem variação de pronúncia. Hoje no hebraico moderno, então muitas vezes é falado como um R, como Bereshit, Bereshit, né? O R é como em rato, Bereshit. Mas algumas palavras originalmente ela tem um som mais de um R aqui na frente. Re, bere, bere, bereshit, berei, bereshit, né? Uma coisa mais aqui na frente, né? Então, o som de R, o valor numérico é 200, né? E a pictografia da letra Resh, né? Ela é encontrada nos achados arqueológicos mais antigos. Ela é a figura de uma cabeça, tá? Então é bem assim mesmo, sabe? Às vezes não tem esse risquinho no meio, mas é uma cabeça, né? Então não coincidentemente, né, o nome Resh vem de Rosh, que significa cabeça, né? Então, literalmente, Resh é cabeça, ok? E daqui nós vamos ter o significado concreto, né, da letra, que é topo. Topo, primeiro e começo. Então, primeiro, da ideia de que a cabeça é a parte principal, de que ela é o que é visto primeiro, porque está mais alto, né? E começo, né? Então, aqui nós vamos ver que topo é a ideia de algo, né? O alto da montanha, que é a parte que se vê, né? Primeiro, e a ideia de primeiro, de alguém que está na frente, de alguém que é um chefe, de alguém que tem uma autoridade, que tem
representação naquilo. Ah, esse é o primeiro em conhecer tal coisa. Este é o. Se quer saber algo a respeito disso, é a primeira pessoa que você deve procurar, pesquisar, é essa, né? É a ideia do primeiro. E o começo tem um significado muito interessante, porque da palavra resh vem a palavra Bereshit, né? Lembrando você, né? Te incentivando a continuar acreditando, né? Que a nossa aula bônus ao final do estudo do alfabeto hebraico vai ser ler o primeiro versículo de Gênesis, né? Nós vamos ler juntos e você vai ver como o hebraico não é difícil, ele parece ser difícil, né? Por causa das diferenças da direita para a esquerda, de ser uma letra mais desenhada, né? Mas você vai ver que você conseguirá ler, né? O primeiro versículo de Gênesis, e depois aí você vai ver que a continuidade não será um bicho de 7 cabeças, né? Então, da palavra aqui resh, nós temos be, que é a preposição bet, que é o bet, né? A preposição em, e reshit, que vem de resh, de cabeça. Então, a palavra primeira de Gênesis é Bereshit, né? Traduzida como no princípio, né? Literalmente, be significa em, né? E reshit vem da raiz. Resh, rosh, cabeça, né? Então, encabeçando, né? Encabeçando, a ideia literal seria encabeçar, né? Encabeçando, criou Elohim os céus e a terra, né? A ideia de topo, de primeiro, de começo. Então a gente vê que é uma ligação com aquilo que está lá, né? Resh, como cabeça, a gente pensa no número 202, que também é o número de Bet, 2, que é a casa, né? Não há como a gente pensar diferente de que não faça tanto sentido assim, faz muito sentido, né? A cabeça na casa, né? O homem, né? A cabeça de um homem, né? Então, isso é muito, para mim é muito, vai ficando tudo cada vez mais claro, né? Então, e a forma de escrever, né, da escrita do resh, né, lembra que aqui nós vamos ter, ela é uma das letras que tem uma semelhança com outras letras. Por exemplo, o Dalet, ele é reto, assim. O resh não, ele faz uma curva na parte aqui em cima, tá? Então, lembre-se de que começa por cima, faz a curva e desce, ok? O Dalet, ele é reto, é quase como se estivessem cruzadas. Esse seria o significado, né? Assim e depois assim, né? O resh não, o resh, ele é uma continuidade, ok? Ele é uma continuidade, começando aqui da esquerda, né? Esquerda e direita. Lembrando que as letras são orientadas da parte de cima para baixo. E é uma letra que ela apenas toca o solo, né? Nossa linha imaginária aqui, ela só toca por um pequeno ponto ou por uma parte bem pequena, né? Você pode fazê-la assim também, né? Mas ela é uma letra que tem apenas, né? Diferente de algumas letras, por exemplo, do mem, né? Que toca a parte toda de baixo, o bet também, né? Então, é esse o movimento, ok? Ela é curva no lado direito, ok? Né? Então, da direita para a esquerda. É esse movimento, de cima para baixo, ok? Eu já vou apagar essa parte,
porque nós vamos usar mais na frente aqui. Então, ok, prosseguimos então aqui com a palavras com o resh. Okay? Rav, né? Rav, resh, bet, Rav, né? E aqui está a pitografia, né? O resh e o bet, pitográfico, né? Palio, né? O hebraico bem antigo. Regel, né? Rav é muito, né? Então, é muito, abundante, né? Então, eu vou colocar muito aqui. Você pode acrescentar aí no seu caderno, abundante, né? Rav. Então, é a ideia de todas as vezes que vai falar muito, algo grande, muita quantidade, né? Todá rabá, por exemplo. Todá, né? Todá rabá, muito obrigado, né? Rabá, muito obrigado, né? O muito, rav, ok? Regel, resh, gimel, lamed. Regel, né? Regel. E é interessante que se nós olharmos a pitografia, né, isso explica muita coisa. Esta é a palavra pé, né? Regel, um pé. Raglaim, pés. Lembra que o final im é sempre o plural, né? Então, olha que interessante, nós vamos ter um homem, né? A cabeça o rosh, né? O gimel, que é um pé, né? Lembra que da figura de um pé, de que o gimel é um homem caminhando, né? E o lamed, que é um cajado de um pastor, né? Que é um cajado, que é a figura de um, né? De um bastão, né? Tudo indicando movimento, né? Caminho, movimento e, né? O homem caminhando, cara, com um bastão, né? Então, regel, pé, algo firme, algo, o bastão é o pé, né? Aqui o gimel fala da caminhada, fala do movimento, e isso é muito interessante porque o hebraico é uma língua, apesar de ser uma língua muito antiga e que a gente fala assim que foi, né, a Torá que foi dada ao Senhor, que foi dada a Moisés, foi gravada em pedras, né? Ela é uma língua que está o tempo todo em movimento. Ela é uma língua muito verbal. Então, o verbo vem antes do sujeito, né? Então, e disse Deus. E levantou Davi, né? Não diz assim. Então, para nós a gente vai dizer assim, e o Alexandre escreveu no quadro. Não. E escreveu Alexandre no quadro. O verbo vem antes, para já indicar o movimento. Então você está em movimento o tempo todo. Ela é muito viva, né? Então é impressionante isso, porque a maneira como o Senhor nos deixou as Escrituras nos fala de algo que nessa vivacidade e com estas figuras, porque isso pode ser falado a qualquer língua do planeta em qualquer tempo. Cabeça é cabeça em japonês, né? Cabeça é fácil de identificar em qualquer língua, uma criança identifica, né? Então essa base teria que falar, essa escritura como base, como fundamento, teria que falar a incontáveis gerações e ser atemporal. Então nós estamos hoje descobrindo porque coisas vão sendo distorcidas ao longo dos anos, traduções vão se tornando cada vez mais interpretativas e nós vamos perdendo a originalidade do que eles estavam querendo dizer.
né? Por isso nós precisamos cavocar, porque nós precisamos entender. Muitas vezes nós não vamos conseguir traduzir ao pé da letra cada palavra, mas vamos entender o conceito do que estava sendo falado, né? Que é o mais importante para nós, para gerar a vida como o Senhor quer gerar, né? Então, vamos prosseguir aqui. Resh, Vav, aqui esse Vav teria um, né, com o som de U, né? Ruach, Ruach, né? Resh, Vav, Het, né? Ruach, vento. Muitas vezes traduzida como espírito, né? Estamos acostumados com essa tradução. Essa é uma palavra muito que entra muito disso que acabamos de falar, né? Estamos acostumados com a tradução espírito, né? Mas ruach significa literalmente vento, fôlego, mover, né? É algo que se move pelo vento, né? Então tem muito a ver com isso, com um hálito, com algo que sai de dentro, como algo que sai do interior, né? Então, ruach, vento, essa é uma palavra que vamos falar um pouco mais, né? E resh, ayin, ra, né? Ra, né? Resh, ayin, ok? Ra, lembra que o ayin é aqui, na glótica. É uma das letras que a sonoridade ela sai como que apertada aqui, né? Ra. É disfuncional, ok? Disfuncional. Esse aqui é o concreto, tá? Porque a palavra ela é muitas vezes traduzida, ela é comumente traduzida como mal, né? Mal. Então, o mal é Ra, né? A árvore do conhecimento do Ra e do Tov. Ela era Tov, bom, né? E Ra, né? Mal. Do conhecimento do Tov e do Ra, do bem e do mal, né? Então, mas na concreteza hebraica é aquilo que não funciona, aquilo que não, porque o Senhor fez todas as coisas para funcionarem, né? Então viu Deus que a luz era boa, né? E viu Deus que era bom, viu Deus que funcionava, viu Elohim que funcionava, né? Então o concreto é aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? Aquilo que vai gerar mais luz e ordem, luz no sentido de ordem, e aquilo que vai desordenar as coisas. Por isso que a ordem está diretamente ligada ao reino de Deus, a boa ordem, né? Uma ordem segundo Deus, né? Então, essas algumas das palavras, né? Principais, né? A evolução da letra. Então já vimos que no hebraico antigo era a cabeça de um homem, né? Aqui em 1000 antes de Cristo, ela estava com com essa ideia de um P ao contrário, né? E daqui no grego ela passa a se tornar o P, a mesma letra, só que, né, com virada para cá, né? E é da onde surge o nosso R romano, ok? Né? R bem... É da onde surge o R romano, ok? Então, de 1000 a 400, em 400 ela modifica e já se torna parecida com o nosso Resh, com o nosso Resh moderno, ok?
né? E aqui onde ela é, né? Onde ela chega no seu, né? Aqui é redondinho, aqui, ó. Lembrando isso, que ela tem uma, né? Aqui ela faz a curvinha, né? Não é reta, tá? Para você sempre lembrar, né? Continua treinando aí em casa, né? Você pode achar muitas versões aí do Resh. Se você clicar aí né, da figura do Resh no Google, você vai encontrar em imagens ali muitas versões do Resh. Você pode copiar, desenha, escolhe um formato, passa do retinho que a gente só de uma linha, continua fazendo, né? Se você puder copiar palavras com as letras que você já conhece, seria ótimo, seria excelente, né? Então, no grego, ela aqui é a letra Rho, tá? Rho, né? Então, veio aqui do Resh, veio Rho. Você vê que é muito parecido, né? O grego pegou muita coisa, então tem é por isso que eu digo que muitas vezes não é tão difícil, porque está ligado a algumas coisas que já são familiares para nós, palavras e letras, porque nós recebemos o latim, pegou muita coisa do grego, que pegou muita coisa do hebraico, né? Muita coisa mesmo, né? Então, esta seria a evolução da letra. Algumas palavras aqui, né, que raízes hebraicas, né? Então aqui são raízes, né? As palavras raiz, né? Palavras raiz, não sei se vai aparecer bem no vídeo, mas são palavras raiz, né? As palavras que vão dar origem a outras, né? Palavras mais complexas, né? E esta aqui, né? Gimel, Resh. Gimel, né? Resh. Essa aqui é a palavra ger. Ger. Ger, né? E ela tem a ver com Gimel, andar, mais homem, né? É a palavra estrangeiro. Estrangeiro. Eu escolhi esta palavra justamente né, nessa ligação do movimento do homem, né? Não é um homem em movimento, mas é um movimento à frente da cabeça. Um estrangeiro, a ideia de alguém que, para eles, quando vinha um estrangeiro, lembra, por exemplo, de Eliezer, o Damasceno, né, que se tornou servo de Avram, né? Ele veio lá de Damasco. Então, era alguém que vinha de uma outra terra, alguém que caminhou muito, caminhou no deserto, né? Então, era a palavra ger. Esta é a palavra ger, estrangeiro, né? Então, de uma raiz assim bem definida, né? Bem legal, assim, porque é bem visual, né? Uma outra palavra interessante aqui, nós temos o re, né? Um re, e a cabeça, né? Aqui nós formamos a palavra har, né? E o re é olhe, né? Veja a cabeça. Veja a cabeça. É a palavra montanha. Um monte, né? Monte. Quer dizer, veja a montanha. Uma forma clássica da concretez do hebraico, pois eles tinham os montes, né? Como um padrão de orientação, né? Eram os sinais naturais, né? Então, olha a montanha, olha o topo, olha a cabeça. A ideia de que aquilo que o topo do monte, né, como falamos aqui no concreto, ele é a cabeça, né? Aquilo que saiu da terra, né? Então, olhe
a cabeça, né? E esse era um dos padrões de orientação. Naquele monte, né? Olhe para aquela cabeça, vá para aquele lugar que é o principal, né? Temos já falado isso em vários vídeos, pincelando sobre isso, de como o Senhor, a manifestação maior, mais frequente do Senhor era em cima da montanha, né? A ideia do lugar alto, o lugar do cabeça, o lugar onde, né, Moisés, você vai trazer o povo do Egito e vocês vão adorar a Deus aqui nesse monte, né? Então, sempre no monte. No monte onde que Moisés, o Senhor falou com ele, lá no Monte Sinai, onde a sarça estava lá, né? O Monte dos Espinhos, né? Siné, né? Então, essa ideia de veja, olhe, né? O homenzinho aqui, né? Ele tá com os braços abertos, tipo, olhe, né? Olhe para isso, né? Revelando algo, né? É uma palavra que é a letra da revelação. Veja, olhe, né? E então revela o homem, né? No monte é o lugar onde revela o homem, né? Então nós vamos ver, por exemplo, Yeshua subindo com 3 dos seus discípulos, né? No Monte da Transfiguração, onde ele é visto no reino espiritual, ele é visto como ele era no espírito, né? Ele é visto, cara, com toda algo muito, muito completo, muito grande, a ponto das suas roupas estarem transformadas, né? Transfiguradas, né? E nesse lugar, é um lugar tão impressionante que no alto desse monte estão Moisés, Elias, pensa, gerações das mais importantes do passado, a representação das gerações mais importantes do passado, dos profetas, do legislador, da Torá, de tudo aquilo que eles estavam representando como sombra. E Yeshua está ali, né? Os discípulos, que são a continuação do ministério, uma representação nossa de estarmos no monte, né? Daquilo que nós somos chamados a um lugar chamados a estar, no Santo dos Santos, né? No lugar no jardim de Deus, né? Voltando ao jardim de Deus, eles são convidados a estarem lá, mas quando Pedro diz para fazerem 3 tendas, vem uma nuvem rapidamente e uma voz fala, não, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, estava sendo deslocado agora o foco da autoridade, do que eles tinham, para quem eles tinham que olhar e a quem eles tinham que ouvir, não era mais Moisés ou Elias, mas era Yeshua, né? Era o Mashiach, era Jesus Cristo. Né? A voz do Pai fala, antes que aconteça alguma coisa errada aí, antes que comece uma doutrina esquisita aí, né? De que Yeshua é igual, todos eles são iguais. Não. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Né? Então, nós estudamos essa aqui, nós estamos voltando ao concreto para que a gente entenda toda essa raiz, cavoque, descubra coisas que estão escondidas, como fala em Jeremias 6,16, buscai, parai sobre o caminho, sobre os caminhos, né? E indagai pelo caminho antigo, pelos caminhos antigos, pelos caminhos já trilhados, já bem pisados dos antigos, por aquilo que é eterno. A palavra ali, olam, o que é eterno, né? Buscai por esse lugar de princípios, né? E andai por ele, né? Para que vocês encontrem descanso para as vossas almas, né? Mas eles dizem, não andaremos, né? Então hoje nós vemos pessoas que dizem assim, não, isso aí é bobagem, né? Esse negócio de buscar o original das palavras, fala assim, você prefere uma tradução, né? Eu falo pensando nessas pessoas, dizendo, você prefere uma tradução, ou às vezes as traduções hoje que já são interpretações da Bíblia, do que conhecer o original. Você diz que você ama a Deus e você prefere
ao invés de entender o original, você prefere entender uma interpretação, né? Uma paráfrase da Bíblia, porque tem Bíblia viva, é uma paráfrase, né? Você já nem encontra muitas vezes mais o sentido nenhum do versículo. Às vezes é o contrário do que queria o original dizer. É o contrário. Eu me lembro de uma frase de um estudioso do hebraico, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele disse algo, cara, uma frase que para mim sempre me chama a atenção quando eu lembro das escrituras dessa forma. Porque ele diz assim, ler a Bíblia através somente de uma tradução, ler a Bíblia através de uma tradução ou de uma interpretação da Bíblia, é como beijar a noiva através do véu. E eu disse, caraca, imagina, o cara casou, mas beija através do véu, né? Através da, né? Não tá beijando o lábio de verdade, né? Tá beijando através do véu, né? Cara, sabe, o Senhor, ele nos deixou as escrituras, nós é que temos que cavocar. E que bom que você está cavocando, né? Que você está procurando, que você está inquirindo, que você está esquadrinhando. Pois diz que isso, Pedro nos fala que isso fizeram os profetas antes, para saber se aquilo que eles estavam recebendo era para eles, ou era ainda para outros, ou para aqueles que haveriam de vir. Né? Então, para nós, né? A gente se empolga aqui, né? Falando. Né? Então, para encerrarmos, vamos fazer mais uma palavra raiz, né? Vamos falar sobre a palavra que acredito que é a palavra mais forte hoje aqui, né? Que é a palavra resh, né? Resh, het, ok? Rach, ok? Resh, a cabeça aqui, né? Homem, e o het fora. Lembra que o het é muro, né? Significando o homem fora, o homem de fora, o homem para fora, né? O homem, aqui já tá, né, a significação, né? O homem fora, né? Ela significa viagem, caminho. E a ideia aqui, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre o desdobrar dessa palavra, é a ideia de que o homem, quando o nômade, as suas responsabilidades fora da tenda, eram responsabilidades que exigiam que todos os dias tinha que cuidar do rebanho, tinha que cuidar de uma pequena plantação, tinha que buscar água. A ideia do caminho, de caminhos que já estavam prescritos, que já estavam certos, que já estavam amassados, né? E todos os dias eles caminhavam. Isso era saúde para os rebanhos, é um símbolo de uma boa produção, né? Você ter caminhos que são, né, que todos os dias ele tinha que caminhar por aquilo ali. Então, os rebanhos caminhavam por aqueles caminhos, e ele tinha uma vida diária ordenada, né, de caminhos que estão já pré-estabelecidos. Falamos um pouco isso, né, um pouco antes aqui, né, mas o interessante daqui é que esta é a palavra é a raiz da palavra ruach, né? Ruach, que significa vento, né? Vento. Então a ideia de que os antigos conheciam, né, os caminhos do vento, né?
Eles sabiam que naquela estação o vento sopra por vem de tal lugar, né? E que eles tinham caminhos, em determinado tempo o vento tem um caminho determinado, sopra de tal forma, agora vem do sul, né? É o vento do sul nessa época do ano, né? E que isso os ajudavam, né? Eles estavam familiarizados com essas, né? E a ideia desta palavra ruach, né? Que é vento, fôlego, né? Então vento, fôlego, como um ar que é conhecido, né? O nosso fôlego que entra e sai pelo mesmo caminho, né? Inspira, expira. Inspira e expira, sempre o mesmo caminho. É a palavra usada para o fôlego de homem, nas escrituras, do homem, dos animais e de Elohim. A ideia de que há algo interno, que é a ideia do caráter interior, do ser interior, né? Então, isso era como o hebreu antigo compreende a palavra ruach. Então, o Senhor diz que ele vinha no ruach do dia, né, falar com Adão, né? Ele veio falar com Adão e Eva no ruach hayom, no ruach, na brisa, no vento do dia, né? Isso me faz pensar que era o final do dia, né? Ao entardecer, né? Então o Senhor vinha no ruach do dia. Mas isso fala de uma movimentação, né? Então o Senhor soprou nas narinas o ruach, né? Quer dizer, o fôlego de vida, né? Então a ideia de que é fôlego, é vida, é um caráter, né? E homem, animal e Elohim possuem isso. Agora, o que mais me chama a atenção é como o Senhor, né, além daquele fôlego de vida que todo ser humano recebeu, diz que através de Jesus Cristo, quando recebemos a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, né, ele nos dá do seu ruach, né? Ele dá do ruach HaKodesh, né? O vento separado de Deus, o vento que vem de Deus, uma movimentação santa, né? Um vento santo. Então, quando as coisas estão muito paradas, quando as coisas não estão... O que é um mover de Deus, né? É aquilo que Deus está produzindo com o seu Ruach HaKodesh, né? Então, o quanto isso é especial, né? Que nós possuirmos a movimentação que vem de Deus, o vento que vem de Deus, né? Esse não é um vento qualquer, esse não é um hálito qualquer, este é um Ruach HaKodesh. Ele é separado, ele é único, ele é especial, né? Então você vai notar que eu estou propositalmente removendo a palavra espírito, né? Por causa da conotação que ela tem como tradução. Porque essa é uma palavra que não significa isso, ela não tem a ver com o espírito, ela não tem a ver com o espírito, o que a palavra espírito tem na nossa cultura moderna, né? Ela não tem a ver com isso, com o espírito nesse sentido, né? Então, se nós pensarmos que aquilo que vem de Deus, como esse ruach, né? Essa é uma das palavras muito difíceis, são intraduzíveis, né? Como shalom, como várias palavras, né? Que nós precisamos entender o conceito dela e nos apropriarmos dessa verdade. Que o Senhor nos deu isso, né? Algo que é tão dele, que é tão íntimo, que está aqui. E como um bônus, né?
eu queria falar sobre um pouquinho mais, né, sobre, porque uma das características, uma das coisas que fala a palavra rua é vento ou fôlego, mas ela tem também a característica de ser frescor, refrescar. Espero que você esteja enxergando aí. Refrescar. E quando há frescor e refrescar, a ideia de que algo está soprando, que alguém está naquele calor, está no deserto e sopra aquele vento gostoso, aquele vento que dá uau, nossa, que gostoso. Abriu a janela naquele calor e abre as portas e entra um ruach, né? Um vento, e você se sente refrescado. Assim o ruach que vem de Deus, o ruach Elohim, o ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo de Deus, né? Ele também traz algo, cara, que o Senhor chama ele de consolador, né? Ele traz o consolo, né? O consolador que vem da parte de Deus. E esta palavra é uma palavra interessante porque a palavra consolo em Gênesis, ela está ligada ao nome de uma pessoa, Noah, né? O consolo, o descanso, né? E é interessante porque Noah estava muito ligado a isso, né? Ele solta a pomba para ela encontrar repouso aos seus pés, mas ela não encontra. Depois ela vai encontrar repouso aos seus pés. Então a ideia de que a graça, lembra que falamos isso lá em Num, né? Quando falamos do nome de Noah, né? Que é o que traz o repouso, o consolo, né? E eu queria deixar para você uma sugestão, né? A respeito de que do texto, quando diz assim e Deus se arrependeu de ter feito o homem, em Gênesis capítulo 6, né? E Deus se arrependeu, né? A palavra ali, Inahum, né? A mesma raiz do nome de Noah, né? Será que Deus se arrependeu mesmo, né? Números nos diz que Deus não é homem, né? Para que minta ou para que se arrependa, nem filho do homem para que se arrependa, né? Porque o arrependimento é algo, cara, que de estar errado em algo e voltar para o caminho correto. Eu errei o alvo e agora eu vou ter que acertar. Então a palavra é a palavra techuvá, né? Voltar ao caminho, né? Arrependimento. E ali nesse texto de Gênesis não é a palavra Inahum. Então há um vídeo no nosso canal, né, lá no princípio, um vídeo bem antigo, ainda no quadrinho verde com giz, né, se eu não me engano, é um vídeo curto, mas eu falo um pouco sobre isso. Vou deixar a sugestão para você aqui no vídeo, né, e você pode aprender sobre isso. Deus se arrependeu de verdade ou não, né? O que significa isso, né? O que significa esse texto, né? No original, né? Então fica a dica aí, né? Nós temos vários vídeos ali no canal. Tem os vídeos sobre a ordem de Melquisedeque, né? Temos 4 vídeos, né, sobre a ordem de Melquisedeque. Um personagem que é um personagem tão misterioso, né? Aparece apenas 3 versículos em toda a Escritura, e Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, é ordenado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, me parece que é importante a gente saber um pouco sobre esse Melquisedeque, né? Então temos vídeos sobre as regiões celestiais, sobre o chamado de Abraão. Te incentivo a ir lá e buscar, são vídeos mais longos, né, de estudo diretamente do hebraico, ok? Então fica aí a sugestão para você, que seu coração seja cheio de shalom, sua casa, sua vida, sua família, né? Que você seja completo em nome de Yeshua.